O UFSC Entrevista de hoje recebe André Baffica, professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia do Centro de Ciências Biológicas. O professor é formado em Medicina e em 2008 fundou o Laboratório de Imunobiologia. Em sua atual pesquisa, o professor André estuda o bacilo causador da tuberculose. Muito obrigada pela sua presença, professor. Seja bem-vindo ao UFSC Entrevista. Bom dia a todos. Obrigado por me receber aqui. Imagina. Professor, qual o objetivo do Laboratório de Imunobiologia da UFSC? É o desenvolvimento de uma vacina contra a tuberculose? Bianca, nosso objetivo principal é compreender como é que o bacilo conversa com o sistema imunológico, como é que o bacilo, por exemplo, infecta células do organismo. Porque nós acreditamos que aí nós teremos ferramentas e meios de combater esse crescimento, ou seja, diminuir doença no futuro das pessoas. Certo. E por que a pesquisa é inovadora, a pesquisa aqui da UFSC? Quando se trata de ciência, não é, nós trabalhamos com inovação. Nesse caso específico dessa nossa pesquisa, nós trabalhamos com uma proteína que nós descrevemos há algum tempo atrás, e essa proteína parece ser importante para a entrada do bacilo em células do organismo. Então, nós fomos o primeiro grupo do mundo a identificar essa proteína. A vacina, a BCG, é aplicada em bebês logo após o nascimento. Ela serve para imunizar contra a tuberculose. Essa vacina ainda é eficaz? Em quais casos ela pode ser utilizada e pode ser eficaz? Bem, a BCG, que é uma vacina, que é um Mycobacterium, né, o micro-organismo causador da tuberculose é o Mycobacterium tuberculosis. A BCG é uma vacina que é chamada bacilo de Calmette-Guérin, que foi primeiro isolada na França, no Instituto Pasteur, e essa vacina é a única disponível que nós temos no mundo inteiro. Já foram aplicadas bilhões de doses dessa vacina através do mundo. Então, nós sabemos que ela é, de uma maneira bem razoavelmente, segura. A BCG protege crianças. Isso, em vários estudos que saíram até o momento, mostra que a BCG eficazmente protege crianças contra a tuberculose. Os indivíduos adultos que receberam BCG ao nascimento, eles perdem essa proteção. Nós não entendemos muito bem por que isso acontece, mas se sabe que algumas pessoas ficam também protegidas de quadros de tuberculose em outros órgãos, por exemplo, meningite tuberculose, que é uma forma grave de tuberculose. Então, geralmente, a tuberculose ela é causada primariamente no tecido pulmonar, ou seja, nos pulmões. Então, o indivíduo tem tuberculose, ele fica doente, com tosse, tem febre, tem perda de peso, e o pulmão dele, nessa fase de tuberculose chamada ativa, ele fica com uma inflamação muito grande e geralmente tem perda de tecido pulmonar. Em algumas pessoas tem um quadro mais grave, por exemplo, quando a tuberculose atinge as meninges, lá no cérebro. Então você chama isso de meningite tuberculosa. A BCG protege vários indivíduos contra essa forma grave de tuberculose, como já demonstrado em alguns artigos. Mas com a vida adulta ela não protege contra a tuberculose mais comum, que é nos pulmões. É isso que muitas pessoas têm demonstrado no mundo inteiro. Certo. E como a gente estava conversando, a tuberculose ela pode atacar o pulmão, mas outras áreas do corpo. Quais áreas são essas? Virtualmente você pode ter tuberculose em qualquer tecido do corpo. Você pode ter tuberculose, por exemplo, no intestino, que não é tão incomum assim. Você pode ter tuberculose dita ganglionar, que é a tuberculose que está nos gânglios, nos linfonodos, que é um termo médico também para isso. Que é chamada muitas vezes de tuberculose miliar, quando a tuberculose está em todo o corpo. Você pode ter tuberculose nos rins, você pode ter tuberculose no olho, você pode ter tuberculose na próstata. Então, virtualmente, você pode ter tuberculose em qualquer lugar. Inclusive, um professor de clínica médica antigo, uma das coisas que ele falava era o seguinte: em qualquer paciente que você tem na clínica médica, que vocês atendem, vocês também devem pensar
que aquele conjunto de sinais e sintomas pode ser causado por tuberculose. Então, obrigatoriamente você deve pensar em como uma das suspeitas diagnósticas que tuberculose pode ser o agente causador daquele conjunto de sinais e sintomas. Mas o mais comum é no pulmão mesmo. O mais comum é no pulmão, isso. A pesquisa que o senhor desenvolve, ela trabalha junto com a interação entre o hospedeiro, o homem, e o bacilo. Como que é essa relação? Essa relação é uma relação que até eu também tenho muitas dúvidas, eu acho que várias pessoas têm dúvidas, mas imagina que você tem 1/3 da população, pelo menos essa estimativa, infectada com o bacilo, a população mundial. Então você tem cerca de 2, quase 3 bilhões de pessoas infectadas. Dessas pessoas, 10%, 5, 10% ficam doentes com tuberculose ativa. Então 90%, 95% controla o crescimento do bacilo. Talvez eu possa falar controla, mas muitas pessoas acreditam que isso não é controle, mas o hospedeiro e o bacilo vive numa espécie de equilíbrio. Tem gente que não acredita muito nesse equilíbrio e tem gente que acredita que isso é parasitismo, mas o nosso corpo controla o crescimento desse bacilo. Então essa é uma relação muito próxima. Então quando o bacilo ele chega no pulmão, por exemplo, que é a via primária, né, por inalatória, então as gotículas de ar que se transferem entre as pessoas, essas gotículas que carregam esse bacilo. Então, por via inalatória, o bacilo entra, então chegando lá, esse bacilo ele é fagocitado, ele é englobado por... algumas células englobam esse bacilo e colocam lá para dentro. Chega lá dentro, uma das vias normais que nós temos é que a célula ele capta a bactéria e a célula mata essa bactéria. Esse bacilo, foram descobertas várias vias que o bacilo da tuberculose, especificamente, ele inibe essa morte. Então, ele, ao invés de ser morto, ele fica vivendo dentro da célula. Então, é uma estratégia, muitos diriam, fantástica de você se esconder do sistema imunológico. Só que ele não é tão escondido assim, porque se fosse escondido, todo mundo teria doença e provavelmente morte. Certo. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta já.